Bem, hoje é a semana 10 da nossa cronologia. Hoje o panorama bíblico que vamos estudar o texto bíblico que vamos estudar dentro desse panorama bíblico é o livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos. Vamos falar a respeito de alguns aspectos desta obra. Na primeira obra, ou na sua primeira obra, o Evangelho de Lucas, ele destacou ao excelentíssimo Teófilo a veracidade daquilo ou das informações que Teófilo, recebeu de alguém ou de alguma comunidade. Então ele recebeu algumas informações relacionadas à obra, a respeito de Jesus, tudo aquilo que estava vinculado a Jesus. Então o que se dá a entender é que Teófilo ele vai solicitar que Lucas faça uma investigação mais apurada para saber se tudo aquilo que foi dito de fato é verdadeiro. Se Teófilo não estava acreditando numa mentira, ou se alguém não contou para ele uma mentira. Então ele não tinha certeza sobre o que recebeu. Então ele contratou, ou pediu, ou encomendou a Lucas, que Lucas fizesse essa investigação. Faça uma apuração. O que é essa comunidade cristã? Quem é esse Jesus? De fato morreu, ressuscitou? Me fala um pouco sobre eles. Investigue isso mais a fundo e me informe sobre isso. Então, quando Teófilo encomenda ou faz essa solicitação a Lucas, Lucas escreve o seu primeiro texto, que é o Evangelho. Quando você abre o Evangelho, se você abrir lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, os primeiros 4 versículos, você vai encontrar isso que eu acabei de relatar. Diz assim, verso 1: visto que muitos houve que empreenderam, ele está dizendo, existiu pessoas que nos antecedeu, que eles tentaram fazer isso, eles tentaram fazer uma narração, uma escrita dos fatos de uma forma coordenada, entre nós ou entre tudo aquilo que se realizou. Então ele está dizendo isso, alguém já tentou fazer isso de uma forma pontual, narrando, seguindo uma cronologia certinha. Aí ele continua: conforme nos transmitiram os que desde o começo, ou do princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, esse termo aqui, acurada investigação, foi uma análise profunda. Vamos dizer assim, em outros textos você encontra a expressão com provas incontestáveis. Então, toda essa apuração dos fatos feita por Lucas foi para mostrar, quando você abre agora Atos 1, aí é do verso 1 ao verso 5, você vai ver no verso 1 o propósito.
olha, lá no primeiro livro, eu te relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, ele foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Veja que ele vai repetir uma palavra semelhante. Com provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, o primeiro livro, ele narra, ou ele relata, a vida e a obra de Jesus. O segundo livro, você já deve perceber pelo título. Qual é o título? Atos. Na antiguidade, era muito comum. Era, sim, algo muito corriqueiro. Você registrar atos heróicos. Então, nós não estamos falando de uma novidade. O que Lucas está fazendo é algo comum. Só que ele está fazendo no seu primeiro volume, vamos dizer assim, a vida ou o Evangelho de Jesus, as boas novas que estão relacionadas a Jesus. O seu segundo volume, que é o livro de Atos, ele vai declarar os atos dos apóstolos, ou atos dos apóstolos. Então, por exemplo, na literatura helênica, na literatura grega, você tem vários registros. Por exemplo, você tem Atos de Aníbal, você tem Atos de Alexandre e vários outros. Então, primariamente falando, o livro de Atos se chamava somente Atos. Só era Atos. Posteriormente, depois, lá mais para frente, a igreja, a tradição da igreja, acrescentou a palavrinha Apóstolos. Dos apóstolos. Mas quando Lucas escreve, é só Atos. Porque Atos aqui, se nós olharmos bem assim lentamente o texto, fala Atos dos apóstolos, mas você não tem todos os apóstolos mencionados aqui dentro. Você não vê todos os atos de todos os apóstolos aqui dentro. Então, Atos seria o mais essencial. Depois a igreja entendeu Atos dos apóstolos. Isso vai chegar ali por volta do finalzinho do segundo século. Nós estamos falando mais ou menos 175, o ano 175, mais ou menos, depois de Cristo. Então já se passaram, sim, pelo menos uns 140 anos após a morte de Jesus, que esse texto vai aparecer na história com este acréscimo dos apóstolos. E isso ficou. Hoje a tradição normal da igreja é entender que esse livro é o ato, os Atos dos Apóstolos, tá bom? Mas eu poderia aqui exagerar e dizer que são os atos. Se fosse só os atos do Espírito Santo, os atos de Pedro, os atos de Paulo, os atos de Estevão, os atos de Filipe, os atos de Priscila, de Tiago, de Apolo, da igreja como um todo, de Tiago e assim por diante, de Silas, de Barnabé, são os atos de todos esses homens. Então não só se concentra atos dos apóstolos, são atos de muitas pessoas aí dentro, entendeu? Mas a igreja,
ao longo da sua história, entendeu que esse adendo, né, desde aí foi. Então, no primeiro volume, o que é o primeiro volume? Por que eu estou falando do primeiro e segundo volume? Subentende-se que esses livros eram juntos. Então, vamos falar assim, capítulo 1 e capítulo 2. Ou volume 1, volume 2. Mas eles eram uma coisa só. Parece que depois ele foi separado, desmembrado, e Lucas foi lá para frente, se tornando o terceiro evangelho, e Atos posterior ao evangelho de João. Então colocaram aí no meio do caminho o evangelho de João. Então eu não sei se foi uma questão de estrutura, a gente não entende muito bem, porque os evangelhos estão estruturados como? Mateus, Marcos e Lucas. Porém, como vocês aprenderam na aula anterior, eles são lidos de uma forma linear, algum detalhinho ou outro que os separe. Mas eles podem ser lidos em conjunto, que você encontra em um, encontra no outro, na sua maioria. Então, você pode fazer uma leitura por igual. Então, parece que essa estrutura entendeu isso. Se você coloca o livro de Atos, parece que isso quebraria essa estrutura literária. Então, parece que quem estruturou na época, estruturou dessa forma para que você tenha um acompanhamento. Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Aí, o que vai destoar? O de João vem por último, aí depois o livro de Atos, que é um livro mais histórico, uma narrativa, que já não conta mais a história de Jesus. Então é como se a estrutura estivesse contando assim: essas são as histórias de Jesus através de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esta é a história da igreja. Lucas. Depois, as epístolas de Paulo, como vamos ver, depois as epístolas universais, depois o Apocalipse. Então parece que na estrutura literária é uma coisa que foi pensada, mas este livro possivelmente ele era grudadinho, volume 1, volume 2. Sabe assim, quando a Cris comprava um almanaque da Mônica com a coletânea toda, assim, desse jeito. Neste segundo volume, Lucas vai destacar o quê? A expansão da igreja através da proclamação do Evangelho. Isto é evidenciado, por exemplo, quando você abre Atos 1, verso 8. Você vai ver aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu ia trazer hoje um reto projetor, mas ele caberia bem hoje aqui. Mas não deu para eu trazer. Agora tem um negocinho branco lá em cima. Para você ver como essa ideia aqui é muito local e ela pega todo o contexto, Galiléia, Judéia, Samaria. Nós estamos falando de um contexto muito amplo e depois os confins da terra. Então ele está falando, olha, vocês vão começar aqui na região ou dentro do nosso país, mas depois vocês vão expandir isso, vocês vão até os confins da terra. Os confins aqui, eu poderia sinalizar que é as fronteiras do Império Romano. Aquilo é sinalizado como os confins da terra. A igreja atravessa esses muros e vai se enfiando dentro e conhecendo e estabelecendo o Evangelho e igrejas em outras partes dentro deste mundão que a gente não tem nem noção, nem imagina
como ou de que forma o Evangelho chegou naquele lugar. Então, sim, você sabe que no centro urbano, dentro do império, é uma coisa. Atrás das muralhas, das fronteiras do Império Romano, você tem um mundo desconhecido. Um mundo que, naquela época, era classificado como o mundo dos bárbaros. Você tem a região asiática, Índia, China e outros países de parte oriental. Você tem a parte da Síria, o deserto da Síria, Iraque, toda essa região montanhosa, deserto. Você tem do seu outro lado o mar Mediterrâneo, onde você vai alcançar países que hoje são conhecidos como a grande Europa. Tudo isso a igreja vai desbravando com a cara, com a coragem que tem e a força do Espírito Santo. Então, eles devem receber poder para... isso aqui é muito importante observar no texto de Lucas. Porque para Lucas, esse é um marcador. Todo autor, quando ele está desenvolvendo a sua história, ele deixa talvez marcadores. Se você já leu romance ou gosta de ler romance, você vai ver que o autor que escreve o romance policial, suspense, ele sempre vai deixando uma marca. Aí lá no final, ele revela quem é o assassino, quem é o mocinho. Eu falo, caramba, lá na frente ele deixou, mas ele só te revelou isso lá no... Os autores, na maioria das vezes, eles vão deixando nos seus textos marcas. Lucas, ele deixa uma marca muito clara no seu texto. Eu devo também explicar aqui que o texto de Lucas não é um texto histórico. Lucas está fazendo teologia. Ele está elaborando um sistema aonde ele está vendo a ação de Deus entre a igreja, ou dentro da igreja, ou Jesus sendo cheio do Espírito Santo e executando todo o seu ministério. Então veja só, antes da igreja expandir ou proclamar, ela tem que ser o quê? Cheia, revestida do poder do Espírito Santo. Aí por que eu estou falando que isso é um marcador no texto? Porque se você for lá em Lucas, você vai ver Lucas, no Evangelho de Lucas, você vai perceber Lucas apresentando Jesus. Quem é Jesus? Como foi que ocorreu? Ele vai falar sobre Maria, ele vai falar sobre Isabel, ele vai falar sobre João Batista, ele vai falar sobre todo mundo. Ele vai falar sobre a profetisa, sobre o profeta, ele vai falar que Jesus foi apresentado, ele vai falar que Jesus foi, aos 12 anos estava no templo, ele vem contando uma história. Mas quando você chega no capítulo 4, diz lá o texto que ele entra numa sinagoga e é dado a ele o texto do profeta Isaías. Quando ele abre o rolo do profeta Isaías, em que texto do profeta Isaías cai? 61. Aí ele vai dizer o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me revestiu para... Aí ele vai falar o propósito. Aí ele vai recitar o texto de Isaías, vai fechar o texto de Isaías e vai dizer, hoje se cumpre essa profecia. Ele é cheio do Espírito Santo e é conduzido ao deserto. Então ele é batizado, cheio do Espírito Santo. A palavra confirma, quando ele chega no deserto, ele chega cheio do Espírito Santo. Quando ele sai do deserto, ele começa o seu ministério. Só que ele começa o seu ministério após ser cheio do Espírito Santo. A igreja só começa o seu ministério após ser cheio do Espírito Santo. Está vendo o marcador aqui? Então, ele está mostrando a vida e o ministério de Jesus, cheio do Espírito Santo, realizando tudo que está realizando. Agora ele está mostrando a vida da igreja, a expansão ou a proclamação do Evangelho por meio do
poder do Espírito Santo. Sem isso não acontece. Então é necessário que fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Esse é o marcador. E veja como ele é claro no seu texto ao relacionar o seu texto com expansão, missões, evangelismo, proclamação, avanço da igreja. Quando você abre o texto de Atos, capítulo 28, verso 30 e verso 31, você vai ver que ele vai fechar este assunto. Ele vai concluir como? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Agora veja o verso 31. Pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele abre o seu evangelho com proclamação, seu evangelho não, seu texto de Atos, com proclamação, revestimento para testemunho, e ele fecha o seu texto com o quê? Há uma proclamação sem nenhum tipo de impedimento. Ele finaliza com isso, o texto dele. Olha, Paulo está, aonde Paulo está? Em Roma, na capital do império, pregando o evangelho sem nenhum impedimento. Ele fecha até os confins. Assim, o que ele está tentando dizer para mim, para você, para os ouvintes que leram ele em primeira mão, é que Paulo chegou no topo do mundo. Ele está na capital do Império Romano, no lugar mais, sim, badalado daquele momento. Você está em Roma. E em Roma eu estou pregando o Evangelho sem impedimento algum. Entendeu? Então, é mais ou menos esse o caminho que ele vai trilhar dentro do seu texto. Então, é um marcador. Ele está mostrando a expansão desta igreja primitiva debaixo do poder do Espírito Santo. E veja que é nítido a ênfase dessa mensagem. Quando você busca os textos dentro do livro de Atos, você vai observando esses textos, você encontra 2 coisas notórias aqui dentro. Você encontra a preocupação com a proclamação do reino de Deus. Qual é o final de Atos? Está proclamando sobre o reino de Deus, não é isso? Verso 31. Pregando, proclamando, ensinando acerca do... E veja só, então essa é a primeira coisa. Quando você escuta a voz de Jesus nos evangelhos, você vai perceber que Jesus inicia o seu ministério como? A primeira frase que Jesus fala é arrependei-vos. Primeira palavra. Pontapé. Jesus começou o seu ministério, a primeira coisa que ele falou, arrependam-se. E qual foi a segunda? É chegado entre vocês o reino de Deus. O que Lucas está dizendo que Paulo está fazendo? Pregando a respeito do Reino de Deus. reino de Deus. Quando você vai observando dentro do livro de Atos, reino, proclamação relacionada ao reino, estão ocorrendo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eles estão falando tudo acerca de Jesus. Eles não têm outro assunto. Eles vão pregar, eles falam sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque quando os líderes do Sinédrio falaram para Pedro assim, calem-se
não quero que vocês falem sobre nada a respeito deste homem, chamado Jesus Cristo. Aí, peraí, aqui não, que não podemos deixar de falar aquilo que ouvimos, aquilo que vimos. E não há outro nome em qual exista tão grande salvação se não for em nome de Jesus Cristo. Então, eles estão divulgando tudo acerca de Jesus. Tudo que é concernente, não é isso que diz o texto? Tudo que é referente, concernente, tudo que está relacionado ao Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja primitiva, aqui ela já me deixa duas lições sobre o que eu devo dizer, sobre o que eu devo falar para alguém. Eu devo falar para alguém sobre o reino de Deus e sobre o Filho de Deus. Tudo relacionado ao Filho e tudo relacionado ao reino. É isso que as pessoas precisam escutar. E talvez nós, igreja moderna, deixamos com que isso escapasse. Nós temos tantas mensagens, muitas mensagens, como igreja no mundo, que falam de tudo, mas muito pouco sobre ele, diretamente. É muito. Assim, são poucos os sermões que falam sobre Jesus, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você escuta se falar sobre o poder de Jesus, sobre o que Jesus pode conceder. Mas raros são os sermões que falam sobre a beleza da pessoa e da majestade do Senhor Jesus Cristo. Esses homens estão falando tudo relacionado a Jesus Cristo. Nós, com o passar do tempo, acabamos esquecendo isso. Eu estou fazendo um estudo particular. Eu estava numa crise, eu falei, não, preciso. Aí eu estou fazendo, ele ainda não está terminado, mas é uma investigação, um levantamento. Se eu fosse pregar sobre Jesus, ou só sobre as palavras de Jesus, eu possivelmente levaria, eu já estou na semana 43, só das palavras diretas de Jesus, sem incluir as palavras, sem incluir os diálogos terceirizados, só sobre as palavras diretas. Faça isso, faça aquilo. Eu teria pelo menos 43 semanas. Se um ano tem 52 semanas, eu estou quase um ano falando só sobre aquilo que Jesus disse que era para me fazer, ou para me executar, sei lá, ou acreditar. Eu só estou no Evangelho de Mateus. Comecei hoje o Evangelho de Marcos. Vamos ver onde vai terminar e quantas semanas eu levarei para falar sobre Jesus. Mas por aí você vê, a gente tem tanta coisa para falar sobre Jesus. Sem incluir parábolas, sem incluir outros diálogos. Só pegando as frases pontuais do que ele pediu para fazer. Só isso você já tem aí, pelo menos, nas minhas contas, talvez, se eu tiver certo, vamos chegar a 2 anos consecutivos. Uma vez por semana, falando só o que Jesus pediu. É assunto, né? Eu me fiz essa pergunta quando Jesus, em Mateus 28, você já viu o que Jesus falou? Ele falou assim, ide, pregai, batizai, faça discípulo. Aí quando ele chega aqui nessa expressão, foi onde eu fiquei vendido aqui. Quando ele fala assim, ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado. Eu falei, mas o que você ordenou? Eu comecei a puxar pela cabeça, eu vi que eu só tinha uns 6 diretos que eu sabia. Eu falei, mas como que ele mandou? Deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu só fui em busca das citações diretas.
Eu cheguei nas 43. 28, 19 e 20. Aí eu fiquei como que o queixo fica? Porque tem tanta coisa que Jesus falou e eu não lembrava. Eu deixei passar batido. Aí eu falei, não, eu fiquei invocado. Eu pensei, eu vou dar uma paradinha. Me arrebentei. Lucas destaca nesse texto a rápida expansão. Neste texto aqui que eu digo, é o texto de Atos, tá? A rápida expansão do Evangelho através da proclamação da igreja ao longo de 3 décadas. Então, quando você está lendo o livro de Atos, você já se dispôs a ler o livro de Atos, tudo que você tem ali levou pelo menos 30 anos. Parece que foi rápido. Você tem ali, ao longo de toda essa trajetória, Lucas está destacando 30 anos de história. Desde o comecinho, o inicinho lá da igreja, em Jerusalém, após a morte de Jesus, nós podemos fechar ele no ano 33, mais ou menos. Dá uma conta exata, mas vamos dizer, Jesus morreu aos seus 33 anos. 33 anos de ministério, mais ou menos é o que se diz. Quando você fecha a morte de Paulo, os historiadores vão datar por volta de 62, então nós temos uma média de 31 a 30 anos passados. Então Lucas está falando de um Paulo que ainda está vivo. Então, nós temos dentro desse complexo aqui, pelo menos, 30 anos de história acontecendo. Morte, os apóstolos, João, Pedro pregando, depois de conversão de Paulo, e até o finalzinho, quando ele chega em Roma. Aí ali em Roma, ele vai ser julgado, decapitado. Nós estamos falando pelo menos de 30 anos de história dentro desse livro, resumido em 28 capítulos. Você percebe que ele só está colocando um tira-gosto, né? Ele não entrou na história, porque a intenção dele não é fazer ou te dar, ou te conceder um livro história. Essa nunca foi a intenção. Ele está fazendo um livro de teologia, que ele está investigando a história, mas está colocando ali também, nessa história, destacando a forma como ele vai estruturar o livro, é para ele destacar a ação do Espírito Santo sobre esta igreja. A expansão, ela começa onde? Em Jerusalém. Então, eu tenho, primariamente falando, uma igreja que está concentrada na cidade de Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Aí eles vão ser revestidos de poder e vão começar a evangelização dentro do contexto de Jerusalém. Então, uma igreja em Jerusalém é estabelecida. Ela surge em Jerusalém. De Jerusalém, ela começa a se espalhar. Aí ela vai para a região da Judéia. Depois ela vai para a região de Samaria. E assim vai. Síria, Chipre, diversas cidades dentro do contexto asiático, Ásia Menor. Essa Ásia Menor hoje é a atual Turquia, Istambul, Turquia. Essa é a região da Ásia Menor, onde ficam ali as igrejas da Ásia, do Apocalipse. Tudo nessa região aí, dentro daquele contexto, Ásia Menor. Hoje, Turquia, Istambul, aquela região ali, Macedônia, Grécia e, finalmente, ele chega onde? Em Roma, a capital do Império. Então, veja, eu deixei no material, amanhã, quando você receber o material, você vai ver um mapa com a expansão desta igreja. Você vai ver que ela, como ela se expande dentro, você vai ter tudo isso, toda essa fotinha no mapa, você vai ver como ela expandiu. Como a igreja andou.
como ela andou, como ela saiu de uma região pequena e andou por tudo que foi lugar. E isto é o que o livro de Atos registra. Porque a gente não tem documentos, e aqui eu preciso abrir esse leque também. A importância do livro de Atos como um livro histórico, no sentido assim, o pouco de história que ele tem é o que a gente tem. Para saber sobre a expansão da igreja. Ninguém pensou em registrar. E ele não está pensando em registrar, ele está confirmando os atos. Olha, lá, os atos de Jesus. Aqui é os atos de todos os demais da igreja, pelo poder do Espírito Santo, se expandindo. Aí ele vai contar, ó, Paulo foi ali, Pedro foi aqui, aconteceu, a igreja foi, prendeu esse, falou com aquele, ele vai mostrando isso. Ele não tem a intenção de ser um historiador, mas aqui também há um detalhe. Ele é perfeito como historiador. Os seus registros, há alguns anos, eram questionados. Até que se começou a investigar profundamente e, pasmem, são exatos. Os personagens dados, personagens que não estão dentro da história cristã, mas são citados por ele. Imperador fulano, pronto. Sabe, os caras da história que ele relata, eles existiram corretamente, como está declarado no livro de Atos. As cidades, todas mapeadas, todas existem. Então, além de ser um livro teológico, que a gente fala, há um termo para isso, é histórico-teológico. É um livro onde você argumenta com teologia usando elementos históricos. Eu demonstro uma teologia, por exemplo, ele demonstra a ação do Espírito Santo através da história da igreja. Entende? Mas ele não quer falar sobre a história da igreja, ele quer destacar quem? O Espírito Santo. É isso aí. Isso a gente fala de histórico, teológico, teologia com elementos da história, assim, porque eles estão destacando a ação de Deus no mundo. Isso é teologia. Quando Deus age no mundo, é teologia, mas o mundo é um fato isso, porque ele mexe na história, ele destrói um povo, ele levanta um povo, ele salva uma pessoa, essa pessoa tem uma identidade histórica dentro do seu mundo. Então, é um elemento teológico, uma ação de Deus, essa é teologia, dentro da história da humanidade. Então, eu faço uma teologia demonstrando isso. É isso que Lucas faz aqui com muita, assim, muito refinado. Sabe assim, o Lucas é muito inteligente, um cara que sabe muito da história do povo dele. Ele aparenta ser um grego que manja muito, dito sobre ele, um médico. Então, não é qualquer pessoa que consegue colocar e criar uma estrutura muito bela, com um vocabulário muito poderoso naquilo que quer falar. Então, Lucas não é qualquer pessoa. Lucas te dá e me dá um elemento, uma informação importantíssima. Eu não tenho, por exemplo, pelo menos durante quase 200 anos, nada registrado sobre a história da igreja, como tenho a partir de Lucas. Esse momento foi primordial. Não tenho nenhum documento sem que fale com tanta clareza como tudo foi realizado, como Lucas fez. Então, ele foi pontual naquilo que fez, assim como Marcos foi pontual quando escreveu o seu evangelho. Você sabia disso?
que antes ninguém tinha pensado em escrever algo acerca da vida de Jesus. Quem teve a ideia de registrar tudo isso? Um camarada qualquer chamado Marcos. Ele é o primeiro a criar um evangelho. Depois vão criar os evangelhos de Mateus, de Lucas, de João. Mas o primeiro camarada que pensou em registrar e compartilhar isso com um grupo foi Marcos. Ele falou, o pessoal lá de Roma não sabe bem quem é Jesus. Espera aí. Este é o evangelho do Filho de Deus. Ele fez isso. Começou. E enviou. Esse cara foi brilhante. Porque foi o único, naquele momento, que pensou em registrar. Quem assiste The Chosen? Já viu The Chosen? O que o Mateus está fazendo com o caderninho? Registrando. Marcos. Dizem que Marcos pega toda essa informação de Pedro, porque ele é amigo de Pedro, alguém muito chegado a Pedro, parece que ele consegue toda essa informação, junto com a informação da comunidade cristã também, e ele elabora o seu evangelho. Graças a Deus por Marcos. Mas, uma pergunta. Tá. Ele faz ali o primeiro evangelho a partir de Pedro, porque ele andava junto. Mas tinha registro dos apóstolos? Porque assim, que nem a gente sabe que The Chosen é uma ficção. Sim. Mas ali mostra o Mateus registrando e mostra até mesmo num dos últimos episódios o João como se ele estivesse começando a escrever. Isso. Então ali isso foi... Não, eles vão escrever a história ali, está mostrando Mateus escrevendo como se estivesse ali no contexto. Mas até então é muita tradição oral ainda existia. oral dentro do... Isso é muito forte. Sim. Até passar para o papel, para o registro do papiro ali, leva-se um tempo. Então nós estamos falando de um evangelho que está sendo escrito posteriormente, 30, 20 anos depois da morte de Jesus. Entendeu? 30 anos. Porque, por exemplo, se eu tenho um Jesus morrendo no ano 30, eu tenho um Marcos escrevendo por volta do ano 60. Mais ou menos. Então, se eu tenho aqui pelo menos já 30 anos de história corrida. Só que eu tenho uma comunidade cristã aqui dentro, que vivenciou muita coisa, ela viu. Porque eu não posso me esquecer que eu não estou falando só de 12 homens. Sim. Lembra de Paulo, quando ele está lá no capítulo 15, ele fala assim, foi visto por esse, por aquele e por mais 500 irmãos. Lembra que os que estão no caminho de Emaús são discípulos que estavam na ceia? Sim. Mas eles não são declarados como apóstolos, muito menos como discípulos. No caminho você sabe que eles estavam lá. Então existe muita gente nessa comunidade cristã que viu Jesus fazer coisas que não vão para o registro, mas eles presenciaram. É. Lembra do que João fala lá em João 20, 30, 31, se não me falha a memória? É isso mesmo, 20, 30, 31. Qual é o objetivo do Evangelho de João? Aí o propósito. O que João quer falar sobre o seu... O que ele quer dizer no seu Evangelho? Está aqui o propósito dele. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Veja só, ele coloca diante dos discípulos. Que discípulos? Se Paulo já fala que ele foi visto por mais de 500 discípulos, a gente não sabe nem quantos discípulos caminhavam com Jesus. Então, muita coisa foi vista, muita coisa foi ouvida. Veja só, ele diz, outros que não estão... Assim, tem muita coisa que ficou... Perdido. Para fora, perdido. É que isso ele se refere às pessoas que estavam em volta vendo o que Isso, acontecia. sim. Não, assim, não entendi. Não realmente discípulos. Acho que
De discípulo, assim, por ter visto e querer de repente se aprofundar mais também. Não, discípulos aqui é alguém que está caminhando com Jesus. Assim, Ele fala, o que eu estou falando aqui é que há uma comunidade tão ampla, tão grande, dentro desse contexto, que a gente não sabe o que poderia ser escrito. sim, Eles viram tantas coisas, eles ouviram outras coisas, que eu e você nunca teremos acesso, só na glória, um dia. Mas o que ele está falando aqui, ó, por exemplo, não entrou aqui. Não é isso no verso 30? Sim. Estes o quê? Estes que estão declarados dentro do Evangelho de João, estes estão aqui para que você creia que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenha vida em seu nome. Então, o que ele colocou, por exemplo, você pega no Evangelho de João, capítulo 1, até o capítulo 21, o que ele colocou aqui dentro deste Evangelho tem a finalidade de fazer com que o ouvinte creia que Jesus é o Messias prometido lá pelos profetas, pelas escrituras do Antigo Testamento, e é o Filho de Deus, e que eu, você, ou quem esteja lendo este Evangelho, creia que ele é aquele que vai me conceder vida. Então, imagine assim, no caso de João, ele foi pontual naquilo que ele quis colocar, mas deixou muita coisa do lado de Fora. Então, eles vão escrever lá na frente tudo. Ele pode ter captado? Sim, mas ali no The Chosen é mais uma ideia fantasiosa. Se muito é na Tradição tradição oral ainda. muito. O texto de Atos, ele está distribuído em duas sessões. Bom, a primeira sessão, ela está entre o capítulo 1 e o capítulo 12. Essa é a primeira sessão. A segunda sessão está entre o capítulo 13 e o capítulo 28. Primeira sessão, do 1 ao 12. Segunda sessão, do 13 ao 28. Quais os personagens centrais dentro desse contexto? Quem você acha que é? Personagem central? Os personagens centrais dentro desse contexto aqui. Acho que é o Paulo, né? Paulo na segunda. Ok. E na primeira? Tempo! Pedro. Na primeira sessão, quem recebe todo o destaque é Pedro. Você vê que ele sempre está pregando, subindo ao templo, indo à casa de Cornélio. Você está vendo toda essa movimentação, aonde em cena, ou na cena principal, você tem vários coadjuvantes ao redor, Filipe, Estevão, você tem várias pessoas aparecendo, mas quem está em grande destaque nesse capítulo é o Pedrão. Pedro está lá. Do capítulo 13 em diante até o finalzinho, você vai ter uma série de coadjuvantes também. Priscila, Áquila, Barnabé, Silas, Marcos, está todo mundo lá. Lucas, todo mundo lá. Várias pessoas estão ali. Mas quem recebe, assim, quem você vê na cena em total destaque? Paulo. Então essas duas pessoas, esses dois personagens, são aqueles que vão se destacar. Pedro, enquanto a igreja está se firmando, está se consolidando dentro de Jerusalém,
e a sua periferia, Paulo vai promovendo este evangelho, ou a expansão desse evangelho, na região asiática, Ásia Menor, todinha lá em cima, parte da Europa e Roma. Tudo isso está sendo alcançado pelo apóstolo Paulo. Eu, no material, deixei as fotinhas das viagens para você ver como é que ele vai andar dentro deste vasto império. Esse material a gente vê, ó. Numa lista de transmissão, eu envio sempre depois, no dia posterior à aula. Depois que me deixa o teu número de contato, eu te incluo lá. Cada uma dessas grandes sessões pode ainda ser subdividido em 3 partes, que são separadas entre si. Então, imagina assim, eu tenho uma sessão, dentro dessa sessão eu tenho algumas divisões. Aí Lucas sempre tem um marcador. Vou compartilhar com você agora rapidinho. Veja aí, Romanos Atos 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus, E em Jerusalém. e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É assim, o detalhe aqui é, sempre a igreja está crescendo ou o evangelho está sendo proclamado. Esse é o detalhe aqui. Na sequência ele muda o assunto. Entendeu? Tipo assim, está falando sobre os diáconos, na sequência ele mostra os termos. Aí ele vai rolando, pá. Aí vai lá no 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em... Número, já mudou. Lá é o quê? Multiplicaram. Aqui crescia em número e em seguida ele já muda o assunto. Passando, Pedro. 12:24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se Multiplicar. de novo. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram para Jerusalém, também consigo. João, apelidado de... Marcos. Em seguida, capítulo 13, já mudou assim. Está percebendo? Ele tem essas subdivisões dentro do texto. 16, verso 5, depois 19, verso 20. Cada sessão nos leva a uma nova... presta atenção. Cada sessão, ela nos leva a uma nova etapa geográfica ou cultural dentro desse itinerário do Evangelho, à medida em que Lucas vai apresentando o cumprimento da ordem dada por Jesus. Aos apóstolos que fossem suas testemunhas durante toda a Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então aqui fica claro que destaque, crescia, multiplicava, a igreja crescia, multiplicava em números, está vendo? Ele está falando sobre o quê? Esse. Expansão, crescer, tá bom?
Autoria. A autoria nunca foi contestada. Esse autor, segundo a tradição da igreja, é reconhecido como Lucas. Nem na antiguidade, nem nos nossos dias, pensou-se seriamente outro nome, pelo menos durante 175 anos. Toda a igreja, conjunto geral das igrejas, a igreja como um todo, que está espalhada dentro desse império, ela é consistente em dizer que foi Lucas. O autor desse texto foi Lucas. É unânime a igreja falar entre si, confirmar entre si que este material aqui saiu deste homem chamado Lucas. E isso também é apoiado por diversos documentos, tá, históricos que temos como acessá-los hoje, e eles estão lá declarando Lucas como o autor. Então, a opinião aceita, quase que universal, é que o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Atos, ou o livro de Atos, tem a autoria comum, né, deste homem chamado Lucas. Ok? Alguma dúvida até aqui? Uma gente brava, né? O autor do livro de Atos começa se referindo ao seu primeiro livro, que se considera um indício da existência de uma primeira parte, primeiro volume. E assim, como eu falei para vocês, essa é uma nomenclatura moderna. Os estudiosos entendem que Lucas, Atos é uma coisa só. Ainda que esteja dividido, e no meio nós temos um Joãozão lá atrapalhando, mas eles devem ser praticamente lidos juntos. Tá? Parece que é uma única coisa, em 2 volumes. Tá bom? A forma como ele está bem distribuído. Quando foi escrito este texto? Possivelmente entre o ano 61 e 62. Tá bom? Então, Lucas está vendo Paulo ainda vivo. Subentende-se, segundo alguns relatos históricos, que Paulo morre em 62. Então, estamos falando possivelmente 60, 61. Uma margem aí, então, fica entre 60 a 63, o período em que este evangelho foi composto. Não se sabe se Paulo já havia morrido, isso foi obtido, ou se estava vivo, ainda não tinha sido decapitado. Então fica essa margem entre 60 a 63. Não temos como pontuar. Foi este ano. É quase que impossível, em materiais antigos, você ser determinante nesse sentido. Olha, aqui, não temos como. Possivelmente escrito ou em Antioquia ou em Roma. Estes são os 2 lugares que vão receber uma proposta. Eu acho que foi em Antioquia, outro vai falar, eu acho que foi em Roma. Essa é a ideia geral. Tá bom? Concluo. Uma pergunta agora. O que eu e você podemos aprender com o livro de Atos? O que você aprende com esse livro? O que você pode conseguir através da leitura desse livro? Primeira coisa que eu consigo enxergar é que a igreja foi comissionada, tá bom? Aí, quando eu falo igreja comissionada, eu tenho que entender eu com uma missão
você com uma missão. Ok? Ou missionários. Então, se nós, aqui dentro, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos dentro deste contexto. Comissionados a quê? Para quê? E aqui eu preciso fazer uma observação. Existe um ministério secundário e um ministério primordial. Eu preciso fazer essa separação. Tá bom? O que é o ministério secundário? É isso que eu estou fazendo aqui nessa noite. Este é secundário. Qual é o ministério primordial? Proclamação. Este é é primordial. Eu e você temos que ter isso como primordial. Isso aqui é secundário. Se eu não estiver, de alguma forma, compartilhando esse evangelho com outra pessoa, tem razão da minha existência. Porque você foi comissionado para proclamar o evangelho. Todas as outras coisas são secundárias. Podemos nos envolver com diversos departamentos. Tudo isso é secundário. Primordial é alcançar alguém para Jesus. É explicar para essa pessoa o evangelho. É compartilhar com ela o reino de Deus e as coisas concernentes a Jesus Cristo. Isso é primordial. Secundários são os departamentos, são as nossas assistências ao corpo de Cristo. Secundário. Primordial é a pregação do evangelho. Segunda coisa, é explicar tudo aquilo que é concernente a Jesus Cristo, alguém no discipulado. Por exemplo, eu proclamei. Qual foi o resultado dessa proclamação? O resultado foi uma resposta positiva ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o meu papel agora? Explicar para essa pessoa tudo concernente a Jesus Cristo. Era isso que precisamos fazer. Eles gastavam tempo explicando quem era Jesus para as pessoas. Proclamar, como você viu na semana passada, isso é uma mensagem. Jesus veio, encarnou, morreu, ressuscitou. É a mensagem. O resultado dessa mensagem, o arrependimento e uma fé depositada em Jesus Cristo. Qual é a consequência disso? Eu sento com este alguém e começo a proclamar tudo aquilo que está concernente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, ele é isso, ele pediu aquilo, assim, é assim que você se comporta, é assim que você se comunica. É de tudo, eu começo a explicar, discipulado. Terceira coisa é o discipulado. É fazer alguém, a partir deste ponto em que você começa a explicar tudo a respeito de Jesus, é fazer com que essa pessoa seja alguém semelhante a Jesus. Isso você só consegue no discipulado. Sentando com essa pessoa e falando, olha como eu faço, porque sigo Jesus. Faz também. Entendeu? Mas você tem defeito. Todos nós temos defeito. Ninguém aqui é perfeito. Mas eu tenho uma plena certeza que nós estamos tentando acertar. Então a gente não deve só olhar para as nossas falhas. A gente deve olhar também para tudo aquilo que a gente já acertou. Olha, eu já acertei aqui, já acertei ali. Então, pode me seguir aqui, porque a vida cristã é assim. Porque é desse jeito, não vai mudar, nunca vai.
Eu estava explicando agora ali. Esse é o ciclo comum do Evangelho. Qual é o ciclo saudável do Evangelho? Proclamação, batismo e discipulado. Esse é o ciclo. Se isso não fecha, você tem um problema. Se você só proclamou e só batizou, você tem alguém que não sabe como viver. E se não souber viver, vai dar ruim lá na frente. Então eu preciso fechar o ciclo. Esse é o ciclo. Proclama, batizo e discipulo. Como é que eu discipulo? Ensinando tudo aquilo que eu vos ordenei. Você sabia? E muitas vezes eu não lembrava. Porém, tudo isso deve ser feito debaixo do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito, não vai. Sem dependência, sem capacitação do Espírito Santo, sem busca do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. Ó, lá no serviço, lá tem aquela porta lá. Parece que o meu amigo começou a se interessar, fez umas perguntas, abre essa porta, me capacita a apresentar Jesus. Entendeu? Ele vai te dando as oportunidades para fazer isso. Então, finalizo aqui. O que você tem feito com tudo isso? Deixa você pensando. Bom? Amém?